Nós vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, em Efésios capítulo 2, e faremos outra vez a leitura dos versos 1 a 10. Estamos aqui na segunda exposição desta passagem. Hoje, especificamente, nós vamos meditar nos versos 4 a 7. Mas leremos o texto todo e começaremos aqui no capítulo 2, verso 1, pulando a primeira frase. Assim diz a palavra de Deus: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. A respeito do que eu falei na semana passada, sobre essa primeira frase, Ele vos deu vida, e eu disse que ela não devia estar aí. Foi uma tentativa dos tradutores nossos de facilitar a compreensão. E obviamente eu não quero condenar os nossos tradutores da Bíblia, que fizeram um bom trabalho. Essa versão chamada Revista e Atualizada, ela vem sido traduzida e melhorada há muitas décadas, já séculos, desde que a primeira tradução feita por João Ferreira de Almeida, um ex-padre, que se tornou protestante, ainda português, e traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. É um tesouro nosso, é um tesouro da língua portuguesa ter essa tradução revista e atualizada, ou revista e corrigida. Também segue a mesma família, mesmo estilo de tradução, embora manuscritos um pouco diferentes. Sobre isso a gente pode falar em algum outro momento. Mas como eu disse, essa frase aqui no começo, ela estraga um pouco a surpresa, Ela estraga um pouco o efeito da descoberta de que a salvação é de graça, é totalmente pela graça. Porque se a gente já recebe a boa notícia logo de cara, a gente não tem o mesmo impacto. Primeiro tem que vir a notícia ruim. E a notícia ruim é justamente que nós estávamos mortos em delitos e pecados, que nós estávamos escravizados pelo mundo, pela carne, pelo diabo, e que éramos filhos da ira por natureza. Então veja o contraste. Quando a gente lê os 3 versos assim, o 1, 2 e o 3, e aí entra no 4, tem esse mas Deus. Esse mas, essa conjunção adversativa, quer dizer, por outro lado, apesar disso, Deus fez algo inusitado, Deus fez algo absolutamente incrível, É para ser crido, mas ao mesmo tempo parece incrível o que Deus fez. Deus, tudo com Ele. Toda a ação começa nele. Nenhuma ação em nós. Nós mortos. Nós escravos. Nós sem ação, sem reação. E então vem Deus. E tudo por causa dele, tudo a partir dele. Todas as razões nele. Nada no ser humano. Todas as razões nele. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Então,
toda a prerrogativa da concessão da vida é de Deus, não é do ser humano. A salvação nunca começa no ser humano, nunca começa no ser humano. Aí é estranho, né? Porque é que tanta pregação, tantas músicas, tantos livros cristãos, evangélicos, tudo no homem. Vá, você, faça, você consegue, vá, você pode, você tem poder, você tem autoridade, você. Como? Como se estão mortos? Se o estado natural de todos os seres humanos é esse, de morte. Como pode ter alguma iniciativa a partir dos homens? Como é que a salvação pode começar nos seres humanos? O Senhor sempre soube disso, e por isso, logo após a queda, quando Adão e Eva pecam, o Senhor não espera eles tomarem uma decisão de se voltarem para Deus. O Senhor não aguarda pacientemente nos céus, dizendo, quem sabe eles vão se arrepender, quem sabe eles vão perceber as bobagens que fizeram, e em algum momento vão se voltar para mim, vou ficar aqui esperando. Deus estaria até agora lá esperando, e simplesmente Adão e Eva não teriam se voltado para Deus. Por isso, o Senhor desce, o Senhor vai atrás, o Senhor procura a sua ovelha perdida, não espera ela voltar aos seus braços voluntariamente, porque ela nunca voltará. Mas o Senhor vai atrás, o Senhor vai buscar, o Senhor, de certa forma, se rebaixa, se humilha, desce ao nível da sua criatura, Adão, e vai fazer perguntas para ele. Onde é que você estava, Adão? O que você está fazendo, Adão? Você fez o que eu disse para não fazer, Adão? Óbvio que Deus sabia de tudo. Por que Deus se dispõe desta maneira, se humilha, se rebaixa desta forma? Porque Ele sabe que é o único jeito de alcançar esse coração perdido, esse coração endurecido, esse coração orgulhoso, rebelde, fujão, que é o coração de Adão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, sempre tem vindo atrás do pecador. Ele mesmo, pessoalmente. Não manda alguém, não manda um representante. Ele mesmo, pessoalmente, tem continuamente vindo atrás dos seus filhos pecadores para trazê-los de volta para Ele mesmo. Esse é o aspecto impressionante desse texto. Graça. Por isso, salvação pela graça. Mas nós não entendemos salvação pela graça sem antes entender a terrível situação em que nos encontrávamos. E esse é o primeiro aspecto, primeiro grande contraste aqui desse texto. Mas hoje eu quero abordar um segundo aspecto aqui. E, de certa forma, é o mais difícil de todos. É o mais complicado de todos. Vejam, meus irmãos, eu acho que às vezes nós nos tornamos meio que anestesiados diante da situação caótica e terrível do nosso mundo. E não só do mundo, mas também da própria igreja, muitas vezes, e por que não, a nossa própria situação pessoal, individual. A gente vai ficando meio anestesiado de tanto ver coisa ruim acontecendo. Tanta coisa ruim que acontece em tudo que é lugar, que daqui a pouco a gente está o quê? Acostumado. Está acostumado, já não causa mais tanto impacto. Sabem esses programas de fim de tarde que passam na televisão? Aqueles que você precisa de uma bacia para assistir. Né? A bacia para pôr embaixo para o sangue cair dentro, né, da bacia. Porque esses programas que mostram esse banho de sangue todo dia, assassinatos, né, sequestros, violência sexual, todo tipo de perversão, degeneração. Então, a gente assiste pela primeira vez esses programas e se choca. Fica chocado. Meu Deus, está acontecendo isso na minha cidade, está acontecendo isso na minha rua. Mas aí vai passando um tempinho,
Umas 2 semanas assistindo, 1 mês assistindo, daqui a pouquinho você está até achando bonito, divertido, legal. Quem será que foi morto hoje? Eu sei, é um pouco exagerado falar dessa maneira, né? Mas a gente tem uma espécie, o ser humano tem isso, né? Uma espécie de curiosidade mórbida. Olha, basta você olhar, você está dirigindo lá no trânsito, todo tranquilo, trânsito livre, e de repente para tudo, parou tudo. Na estrada, aí você, tem acidente à frente, né? Pista dupla, tal, parou tudo. Aí fica aquela paciência, esperando. Daqui a pouquinho chega no lugar do acidente, aí a sua curiosidade gente, é do outro lado da pista. Eu achei que fosse na minha. Não, é do outro lado, é na contramão, o acidente está na contramão. Por que a minha pista está parada? Se o acidente não é na minha pista, é do outro lado, na contramão. Por quê? Porque todo mundo quer dar uma olhadinha. Todo mundo quer diminuir, tem que diminuir a velocidade para poder dar uma boa olhada para ver se o estrago é bem grande. E quanto maior for o estrago lá, mais lenta se torna, né, a pista aqui. Por quê? Desejo mórbido. E com o tempo, nós vamos vendo as coisas acontecerem cada vez mais, que a gente passa a não ligar mais também. Já não impacta mais. Já não causa, é só curiosidade, mas olha, 2 quadras, 2 curvas depois, ninguém mais lembra o que aconteceu lá atrás. Ninguém mais lembra. Ninguém mais pensa assim, aquilo ali podia acontecer comigo, porque se eu não cuidar um pouco aqui, não diminuir a velocidade, não ser um pouco mais prudente, não parar de usar esse celular aqui enquanto dirijo, isso poderia acontecer comigo. Aconteceu com aquela pessoa ali atrás. Mas 2 quilômetros depois a gente não lembra mais nada. E segue a vida, e segue o jogo, e pé no fundo, e que se lasquem os demais, desde que eu chegue lá onde eu preciso chegar. Meus irmãos, vejam, uma das coisas difíceis de explicar, nós que somos crentes, nós que cremos na Bíblia, nós que cremos em Deus, que dizemos, Deus criou todas as coisas. E mais, nós que dizemos, sempre começa tudo com Deus, mas Deus, Ele é o início de tudo. Se alguém é salvo é porque começa com Ele, não pelos homens. Ou seja, nós que assumimos e encaramos de frente e entendemos que biblicamente precisamos defender a soberania de Deus. Deus é soberano. Esse talvez seja o grande slogan da fé reformada. E a igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Nós temos defendido isso ao longo dos séculos. Deus é soberano. Mas um dos grandes problemas com essa frase, com essa expressão, é como conciliar todo esse mal, toda essa corrupção, toda essa queda, toda essa depravação, com o fato de que Deus é soberano. Como é que, então, não é Ele o responsável direto por todo esse mal, por tudo que acontece de ruim nesta terra? Como conciliar isso? Irmãos, a gente, como eu disse, fica às vezes amortecido com as coisas, mas se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber o quanto esse mundo é mau. O quanto esse mundo é terrivelmente maligno. Estamos dentro de uma sociedade onde adolescentes matam uns aos outros. Aliás, dentro da própria igreja presbiteriana, isso aconteceu recentemente. Estamos dentro de uma sociedade e de uma igreja assim, não é só o mundo lá fora. Não é só o mundo lá fora. O mal está no nosso meio. O mal é capaz de alcançar os corações mais jovens dentro do nosso meio. Até quando ficaremos amortecidos, achando, não, vivendo um conto de fadas? E por outro lado, por que Deus permite tudo isso? Ok? Essa é a pergunta.
Essa é a questão. Vejam, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne, por que Deus deixa tudo isso acontecer? Porque isso aqui, esse quadro terrível, tenebroso, nefasto, descrito nos versos 1 a 3, porque isso é a realidade do mundo, é. Mas a grande pergunta é, por que é que Deus deixa isso acontecer? Sabem, irmãos, esse tem sido, aliás, o grande desafio, muitas vezes, lançado pelos incrédulos, pelos que não creem em Deus. São chamados de ateus. Eu costumo dizer que tem dois tipos de ateus, os ateus honestos e os desonestos. Tem ateu honesto? Os desonestos, primeiro. Quais são os ateus desonestos? Os desonestos são aqueles assim que eles nunca pararam para pensar muito sobre se Deus existe ou não. Eles só preferem que Deus não exista. E por que eles preferem que Deus não exista? Porque eles não querem um Deus dizendo para eles o que eles têm que fazer ou não. Isso. Eles simplesmente não querem ter um Deus dizendo, isso é o certo, isso é o errado, porque eles querem fazer o que eles quiserem fazer, pronto. Então eles não querem ninguém dando ordens para eles. Então eles preferem pensar vagamente que Deus não existe. Porque, assim, já dizia, né, o personagem do Dostoiévski, Ivan Karamazov, o personagem do livro, se Deus não existe, vale tudo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Não tem regras, não tem certo ou errado, não tem bem ou mal. E cada um faz o que quiser. Então, esses são os ateus desonestos. Por que desonestos? Porque eles não constroem uma teoria de ateísmo para defender, Deus não existe por causa disso, disso, disso e disso. Eles só assumem tacitamente que Deus não existe, porque é bom para eles que Deus não exista. Porque desse modo eles são livres para fazer as grosserias, as bobagens, as perversões que eles quiserem fazer. Claro, é uma mera ilusão, né? É uma aposta. É uma aposta. O sujeito aposta que Deus não existe e faz o que quiser. Se lá no final existir, se lascou. Mas, afinal de contas, é uma aposta. É um salto no escuro. Mas quais são os ateus honestos? Existem ateus honestos? Quais seriam os ateus honestos? Bom, são aqueles que argumentam. Tentam fazer aqui uma argumentação lógica para dizer, por causa disso, disso e disso, então Deus não deve existir. Em geral, o grande argumento do ateísmo ao longo das gerações tem sido esse que relaciona a existência de Deus com a existência do mal. E aí aquela lógicazinha bem básica que qualquer criança entende. Primeira proposição, Deus existe. É o que nós afirmamos. Como é esse Deus? Bom, o que mais? Todo-poderoso. Concordamos com isso? Concordamos. Todos nós concordamos. Deus existe, Ele é bom, Ele é todo-poderoso. Segunda proposição, segunda frase. E o mal existe? E ele é bem ruim? E ele é bem péssimo? E ele faz muito mal? Nós concordamos, sim. Segunda proposição, também, é verdade isso. O mal existe, é uma realidade. E não é nada bom, e é péssimo. Então, aí, o ateu honesto, organizado, ele diz, ok, então, só uma dessas duas frases pode ser verdadeira. Você não pode ter as duas ao mesmo tempo. Somente uma das duas pode ser verdadeira. Por quê? Ou Deus existe, e é bom, e é verdadeiro, então o mal não pode existir. Ou se o mal existe, ele é péssimo, ele é ruim, ele é complicado, esse Deus aí em cima não pode existir. Porque se ele existe, das duas uma. Ou ele não é todo-poderoso, e aí, ok, ele pode existir, mas ele não é todo-poderoso, porque então ele não conseguiu evitar o mal. O mal surgiu aí debaixo das barbas dele, ele não percebeu, ele não conseguiu evitar
tentou, mas não deu certo, é mais forte do que ele, é sorrateiro demais para ele poder ver. Então, nesse sentido, diminui o poder dele. Ele pode existir, mas diminui o poder dele. Ele não é todo poderoso, porque deixou escapar alguma coisa aí que ele não queria. Mas se você disser, não, mas ele é todo poderoso, ele não deixou escapar nada do que ele queria, ele estava coordenando tudo isso, aí você fala, bom, então ele não é bom, né? Então, ele não é bom. Porque se ele é bom, ele não pode deixar acontecer algo tão mal, tão ruim, tão péssimo. Então, se ele é todo poderoso, na verdade, ele não é bom. Ou ele não é bom, ou ele não é todo poderoso, ou ele não existe. Porque o mal existe. E aí, cristão, como é que você sai dessa? E você, adolescente, jovem, quando chegar lá na faculdade, e justamente isso for colocado, a nossa vantagem é que o pessoal das universidades, eles estão tão com a cabeça cheia de maconha, que eles nem conseguem mais pensar nisso, já fritou os neurônios. Então, uma das vantagens é essa. Hoje em dia, a coisa está tão degenerada entre as universidades do Brasil, públicas, particulares, confessionais, tudo igual. Querem saber? Tudo igual. A coisa está tão perdida que os caras nem querem mais pensar nada. São os ateus desonestos. O importante é fazer o que bem quiser da vida. Mas talvez você se depare ali com um professor de filosofia, com um professor de sociologia, de antropologia, que vai colocar esse desafio para você. E você, crente, adolescente, jovem da igreja, ou mesmo você que já é adulto e pode encontrar aí, num momento que você vai evangelizar alguém, e a pessoa te colocar esse desafio, esse enigma, como é que você sai dele? Deixa eu falar uma coisa, o que não resolve fazer, e 90% dos evangélicos vão dar essa resposta. Só que ela é um tiro no pé, mas vão dar essa resposta. Deus não queria nada disso, Ele só permitiu. Ele só permitiu o mal, mas não é que, Deus só permitiu. O mal existe, Deus permitiu. Por que isso não resolve o seu problema? Joga tudo nas costas do livre-arbítrio. Foi tudo livre-arbítrio. Como é que isso não resolve? Porque, na verdade, você, para poder fazer isso, você tem que diminuir o poder de Deus, diminuir a soberania de Deus, diminuir a presciência de Deus. Por isso que tem teologias hoje, dizendo assim, não, Deus não é onisciente. Deus não é onisciente. Deus não conhece o futuro, não. Não, Deus não conhece o futuro. O futuro está aberto. Tudo pode acontecer. Existe uma teologia chamada teísmo aberto, ou teologia relacional, com gente bem famosa defendendo isso. Eles dizem, não, Deus não conhece o futuro. Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus fez previsões, mas depende de muitos fatores, nada é garantido. Tem uma hora que Deus chega assim e fala, e agora? Ai, meu Deus! Não sei o que vai acontecer. Deus fala, opa, mas eu que sou Deus. Como é que eu resolvo esse problema? Você percebe, são teologias que tiram atributos de Deus, decepam Deus de alguns aspectos da sua soberania, cortam o seu poder. E nós não podemos fazer isso. Mas então, como é que nós continuamos crendo que Deus existe? Que Ele é todo-poderoso? Que Ele é bom, apesar do mal. Apesar de toda essa tragédia, apesar de coisas tão absurdas que acontecem no nosso meio, e que sim, Deus deixa acontecer, porque se Ele não deixasse, não aconteciam. O apóstolo Paulo, nesse texto, e aliás até aqui, ele vem explicando isso. Ele vem usando uma expressão até aqui. E essa expressão ele repetiu várias vezes. E repete mais uma vez. Observem, no verso 7 ele fala assim, para mostrar, nos séculos vindouros. Então, por um lado, isso não vai ser mostrado agora. Agora é só um vislumbre que nós podemos ter. Onde é que de fato a coisa vai aparecer e vai ser mostrada? Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esta é a frase mais perfeita. É o melhor resumo possível, já dado em qualquer lugar, por qualquer pessoa, a respeito de por que Deus deixou acontecer, e não apenas deixou acontecer, mas de certa forma quis que acontecesse. Todo o mal deste mundo, desta vida. Deus entendeu que era a melhor forma de Ele mostrar coisas a respeito dEle mesmo. Observem, no capítulo 1, nós abordamos isso naquela grande passagem que eu disse que é o maior parágrafo da Escritura, os versículos 3 a 14, que dividem aí o texto nas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o autor da eleição, o Filho, o autor da redenção, o Espírito, o autor da salvação, né? Porque é Ele que salva, Ele que aplica a redenção na vida das pessoas. E eu destaquei isso ao expor, foram 3 sermões também aqui nesses versos 3 a 14, e eu destaquei que cada uma dessas declarações que relacionam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, terminam com aquela frase, qual? Para louvor da glória de sua graça. É assim que termina a primeira parte no versículo 6. Capítulo 1, verso 6. Para louvor da glória de sua graça. Ou seja, a obra do Pai, a eleição, é para isso. Depois, a próxima vez que aparece é no verso 12. Depois que ele faz toda a explicação sobre a obra do Filho, a redenção, ele conclui dizendo, a fim de sermos para louvor da sua glória. E, por último, depois de falar da aplicação da obra da salvação pelo Espírito Santo na vida de cada crente individualmente, ele diz, final do verso 14, em louvor da sua glória. A explicação é essa, a razão é essa. Porque Deus entendeu que tudo isso era necessário para que, em última instância, a sua glória fosse manifestada. Tudo é para a glória de Deus. Nós falamos isso o tempo todo. Sabem, meus irmãos, se nós disséssemos isso de qualquer pessoa ou de qualquer criatura que não fosse Deus, soaria muito ruim, soaria muito mal. Por exemplo, tudo que eu faço, meus irmãos, é para o louvor da minha glória. Já pensou se eu falo isso? Tudo que eu faço, se eu faço alguma coisa aqui neste mundo, é porque eu quero que a minha glória seja exaltada. Você fala, esse cara está doido, é maluco, completamente megalomaníaco, tem mania de grandeza. Em qualquer pessoa, em qualquer criatura, mesmo um anjo. Se um anjo disser isso, olha, eu estou fazendo tudo o que eu faço aqui para o louvor da minha glória, para que eu seja exaltado, para que você fala, apostatou, mais um anjo caiu, deve ser o diabo. Justamente é o que o diabo quer, né? Aliás, é isso que o diabo quer. Por que o diabo é o diabo? Por que o diabo se tornou o diabo? Porque ele quis ter um pouco disso que só Deus pode ter. Disso que é exclusivo de Deus. Ele também quis ter glória. Ele quis experimentar um pouco disso. Mas eu acabei de dizer, em qualquer ser, em qualquer criatura, que não seja Deus, esse tipo de declaração é a coisa mais absurda do absurdo. Por que não em Deus? Por que Deus pode falar isso e a gente não olha para ele e fala assim, o senhor não está exagerando? Por que Deus pode dizer isso? Nós dizemos, não, o senhor não é um megalomaníaco, o senhor não é alguém que tem mania de grandeza. Sabe por que não? Porque Deus não tem mania de grandeza, Ele é grande mesmo. Simples. Ele não tem mania de grandeza, Ele é grande. Ele é simplesmente imenso. Ele é simplesmente imensurável. É o que Ele é imensurável. Lembram, né? Quando o Davi quis fazer uma casa para ele, ele falou assim, vai ficar pequena. A maior casa que se possa fazer nesse mundo aí vai ficar pequenininha, porque eu encho os céus, eu encho a terra.
Você vai conseguir fazer uma casa para mim, Davi? Deixa eu fazer a minha casa que é melhor. A minha casa são os céus e a terra. Por isso um dia haverá o novo céu e a nova terra. Deus quer uma casa grande, para poder habitar com seu povo por toda a eternidade. Acontece, meus irmãos, que é da essência de Deus ser grande. E é da essência de Deus ser glorioso. E, portanto, vejam, nós aqui, se um de nós se torna muito glorioso, o que acontece? Os outros diminuem. De alguma maneira, os outros perdem. E é por isso que a gente não gosta. Claro, a gente não gosta de ver alguém muito grandão. E por isso também que a gente gosta de ver o grandão caindo. A gente adora ver Golias caindo no chão. A gente gosta, a maioria de nós, né? Tem um time de futebol. Mas quando os outros jogam, torce pelo mais fraco. Em geral é assim. A gente quer ver o grandão, a gente quer ver o gigante caindo. Porque alguém muito grande torna os outros pequenos. E por quê? Porque justamente nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Então, não dá mesmo para alguém ficar muito grande. E aliás, não tem ninguém muito grande. Não tem. É só pseudo-grandeza. Eu, olhando essa semana um pouco dessa briga entre o presidente americano e o homem mais rico do mundo. Eles eram amiguinhos. Extremamente amiguinhos até 2 semanas atrás. Ali estão os 2 caras mais poderosos do mundo hoje. O cara mais rico do mundo e o chefe da nação mais poderosa do mundo. E você olha assim e fala assim, gente, eles tinham que ser um pouquinho maior, né? Eles deviam ser um pouco maiores. Como são pequenos. Como são pequeninhos. Você olha para esses caras e pensa assim, eles devem ter um QI de 1000. O QI deve ser, sei lá, 2000. Nem existe isso, tá? Mas ok. Eu acho que não dá 100. Acho que não dá 100, nenhum dos dois, se medir. E como é que estão lá? Nesses postos tão elevados, tão grandiosos. É porque a gente não tem coisa melhor mesmo. Não tem coisa melhor mesmo, é isso. É a realidade. Somos todos iguais. A diferença entre o mais brilhante dos homens e o mais simples é muito pequena. É extremamente pequena. Mas Deus, aí nós entramos em outra esfera. Aí nós entramos na esfera do absurdamente grande. Só que quando Deus é engrandecido, as suas criaturas não são diminuídas. Quando Deus é engrandecido, Ele leva as suas criaturas também para grandezas inimagináveis. Ele leva o seu povo com Ele. Eu tive que falar tudo isso para entrar no ponto desse texto. Olha o que esse texto está dizendo que Deus faz com o seu povo. Qual é o estado do seu povo? Morto. Condenado. No pó mesmo. No túmulo. Morto e enterrado. É assim que o texto começa descrevendo a situação do povo. Vocês estavam mortos e enterrados. Onde que terminam? Onde que o povo termina? No final desse texto, dessa descrição, aí, no versículo 6. Assentados nos lugares celestiais. Assentados lá no alto. Em tronos, entronizados. Lá nos céus,
na mesma posição de Cristo. Sim, é do túmulo para o trono. Do túmulo, das profundezas, do pecado e da morte, da depravação, da falta de sentido, da falta de esperança, para a direita de Deus, assentado à direita de Deus. Quando Deus é engrandecido, quando a glória dele sobrepassa todas as coisas, não, nós não somos esmagados, os redimidos vão junto com ele, os redimidos são levados para grandezas inimagináveis. Por isso, Deus não tem outra opção a não ser engrandecer a sua glória. E quando Deus engrandece a sua glória, não é um ato de orgulho, de prepotência. Não é um presidente americano tolo que quer ser maior do que o outro. Não é o homem mais rico do mundo, que não é nada, que é pó, que quer se engrandecer sobre o outro. Quando Deus se engrandece, quando a sua glória é exaltada, esse mundo vai para o melhor lugar possível. A criação vai para o melhor lugar possível. A criação toda vai para onde ela devia ir. Então voltamos à pergunta: Deus não poderia chegar a tudo isso sem deixar o mal acontecer? Sem determinar, inclusive, que o mal acontecesse, porque se o mal existe é por decreto de Deus, senão não existiria. E a resposta é: não chegaria. Não chegaria porque nós nunca conheceríamos alguns dos atributos de Deus na plenitude que nós conhecemos agora. Adão, antes da queda, irmãos, ele sabia que Deus era bom? Sabia. Deus disse: Adão, está vendo? Tudo isso aqui, eu fiz, né? Foi o Senhor que fez. Então, é para você. Desfrute, aproveite, controle, administre, venha me dar relatórios. Está gostando disso, Adão? Sem pecado, Adão diria: demais, Deus. Olha, o Senhor não podia ter feito coisa melhor. Aí Deus ia dizer: podia. Mas tá bom. Você está feliz? Está contente? Tem alguma coisa ruim? Nada, Deus. É tudo maravilhoso, é tudo perfeito. O Senhor realmente fez as coisas de uma maneira extraordinária. Olha, eu estou muito satisfeito com esse jardim. Olha a minha esposa, que maravilha. Olha os meus filhos. Que gente educada. Não brigam, um não quer matar o outro. A gente sabe que isso não aconteceu, né? Sabe muito bem que isso não aconteceu. Mas sem o pecado, sem a queda, seria essa coisa maravilhosa. E o Adão diria: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus... Não tem como pensar um Deus melhor. Mas tem umas coisas que Adão nunca saberia de Deus, nunca entenderia a respeito de Deus. E a principal delas é justamente a palavra misericórdia. Adão nunca entenderia até onde vai a graça de Deus. Ele entenderia a graça de Deus, sim. Porque se ele tinha alguma coisa, era de graça, ele não fez nada, ele não pagou, ele não comprou, ele não criou. Tudo que foi Deus que fez e deu para ele. Então, ele entenderia a graça. Mas não misericórdia. Nunca misericórdia. Porque misericórdia é uma graça que extrapola. Misericórdia é uma graça que transborda para além dos limites do imaginável. É isso que é misericórdia. Porque sim, quando um Adão caído e pecador, e depravado e fujão, recebe a visita de Deus, uma visita gratuita, uma visita imerecida, uma visita de pura bondade e compaixão. Agora ele começa a entender quem é Deus. Agora ele começa a entender até onde vai a graça e a misericórdia de Deus.
De uma forma infinitamente menor, nós todos entendemos isso, a gente tem, todo aqui já foi filho, e alguns são pais ou serão, e seja pai, seja filho, né? Muitas vezes a gente não faz aquilo que devia fazer, e os pais, mesmo assim, nos abençoam, cuidam de nós. Merecíamos só o castigo, eles até dão um pouquinho de castigo para o nosso bem, mas logo depois vem o presente, vem a comida, vem as roupas, vem tudo que nós precisamos. E é assim que nós continuamos fazendo com os nossos filhos, mesmo quando eles não alcançam o padrão que nós gostaríamos que eles alcançassem. Graça, misericórdia. Se o seu filho fosse perfeitinho, nunca fizesse nada de errado, e você sempre dando tudo o que é certo, ok, uma boa relação, uma boa relação. Mas nenhum dos dois se conheceria plenamente. Nenhum dos dois se conheceria plenamente. Por que é que Deus permite o mal, mesmo sendo bom e mesmo sendo todo-poderoso? Porque Ele tem um propósito com isso tudo. E o seu propósito é justamente engrandecer a sua glória. Ele engrandece a sua glória, mostrando a sua misericórdia e a sua graça. Por isso, Paulo fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vejam que tem uma expressão aqui toda centralizada, né, que se centraliza numa pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está no centro de tudo isso daqui. Se alguma coisa é possível é por causa dele, é por causa de Jesus Cristo. Aliás, nós já vimos no capítulo 1, tudo nele, né? Nele fomos escolhidos, nele fomos redimidos, nele fomos selados. E agora ele volta a usar essas expressões aqui, nele. É Jesus o centro de tudo isso. Mas o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse nesta manhã, se você ainda tem um pouco de dúvida sobre se Deus é bom, apesar de permitir todo esse mal, eu acho que eu já deixei isso um pouco claro nas entrelinhas aqui, mas eu preciso agora ir um pouco mais a fundo nisso. Teve um preço para isso. Teve um custo. E esse custo não é pago só pelo ser humano. Eu sei que nós pagamos esse custo também. É isso, nós estamos no meio desse mundo terrível, horrível, péssimo. É um custo. É um custo. Não tem como negar que é um custo de viver nessa vida e ver tanta coisa terrível e horrível acontecendo. É um custo. Mas o ponto aqui é que Deus não relegou esse custo só aos seres humanos. Bom, eu quero que seja assim e vocês que se virem, tá? Eu quero, porque assim vai ser melhor para a minha glória, então vocês que aguentem as pancadas. Deus vem também para assumir esse custo. Ele não deixa esse custo totalmente para os seres humanos. E ele mostra a sua disposição clara, justamente, outra vez, voltemos a Adão, estava lá, ele pecou, ele caiu, ele fugiu, e Deus podia ter dito, Miguel, a sua espada está aí? Disponível? Tá, Deus. Então desce lá e mata os dois. Cumpra a lei. No dia em que você comer, você vai morrer. Eu disse, está dito, Miguel, pega a espada, vai lá e resolve o problema. Eu vou pensar alguma outra coisa melhor para fazer daqui para frente. Não, Deus não faz isso. Ele pessoalmente, ele desce. Ou seja, ele está adentrando a criação, está adentrando o mundo caído, está adentrando a queda. Claro, sem se contaminar, sem se corromper, mas ele está entrando ali no meio de tudo. Não ficou lá no céu só assistindo por um telão. Vou fazer uma videochamada com Adão. Adão, tá ruim, né, Adão? Como é que está embaixo? Deus vem, ele pessoalmente, ele adentra a criação. Ele se envolve, ele participa, ele sofre. Ele sofre. É aí que começa o sofrimento de Deus. Deus está sofrendo desde esse momento. Todas essas dores e angústias, Ele está sim experimentando tudo isso.
E o auge de todo esse sofrimento é a vinda do servo sofredor. Quem é o servo sofredor das Escrituras? O meu servo, o sofredor de Isaías 53. É Cristo. Sempre programado para vir, sempre destinado para vir. Você vai, filho. Eu vou com você. O filho não vem sozinho. A Trindade nunca está só. O filho vem, mas o pai vem com o filho, o Espírito vem com o filho, eles estão juntos ali. É o filho que está no primeiro plano? É. Ele é a revelação de Deus, ele é o mediador? É. Mas o que um sofre, se um chora, todos choram. Se existe comunhão, é para ser para a igreja isso, né? Paulo fala, se um chora, todos choram. Nem sempre, né? Mas devia ser. Mas se existe comunhão de fato e de verdade, pode ter certeza que isso está dentro da Trindade. Se um chora, todos choram. Se um sofre, todos sofrem. O servo sofredor, Cristo veio. Deus não ficou de longe dizendo, eu quero tudo para a minha glória, mas eu não vou participar da parte ruim, da parte difícil. Ao contrário, Ele assume todos os fardos. É por isso que Ele pode vir e dizer assim, pessoal, vamos trocar de fardo? Quer trocar de fardo comigo? Você tem um fardo aí, eu sei, não é fácil de carregar. Dá ele para mim. E pega o meu. O meu é leve. O meu é suave. Redenção significa que o Senhor se dispôs a carregar os nossos fardos, sofrer as nossas dores, chorar o nosso pranto. Ele se envolveu, Ele não ficou longe, Ele não ficou distante. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que não se omite, Ele é um Deus que enfrenta, encara de frente o desafio da morte e do mal. Se não fosse assim, Ele não tinha se deixado prender, e açoitar, e cuspir, e humilhar, e ofender de todas aquelas formas. Se não fosse assim, Ele não teria se deixado levar como um cordeiro para o matadouro. Ele não teria ido até aquela cruz. Ele não teria assumido aquela cruz como Ele assumiu e abraçou inteiramente, sem restrições. Então, se você pensar na realidade do mal e da queda, não pense que isso não afeta Deus. Sempre afetou. E foi um custo que Deus disse, é alto, mas vale a pena. É alto, mas vale a pena. Eu vou pagar. Eu vou pagar esse custo. Eu assumo esse custo. Na cruz o Senhor assumiu todo o custo. Ele carregou inteirinho, né, o mal. O pessoal fica tentando pensar na solução filosófica para o problema do mal. Deus diz, eu soluciono de forma prática. Eu tenho a solução para o mal. E é prático aqui, ó, eu mesmo pago. Eu mesmo pago a conta. Quer solução? Cruz. A cruz é a solução para o mal. É a única solução para o mal. Porque não é uma solução teórica. Nenhuma solução teórica resolve. É prática. É pagamento. Conta paga. É assim que Deus resolve o problema do mal. E como eu disse, isso vai se traduzir em glória para Ele. Para que nos séculos vindouros, todo mundo saiba quem é Deus de fato. Compreenda de fato e de verdade, muito mais do que Adão sequer sonhava que fosse possível. Quem é o Deus rico em amor, em misericórdia e em compaixão. E como é que tudo isso, né? Um ser tão grande não diminui os outros, porque Ele quer nos levar juntos nessa grande jornada. Então agora, olha alguns detalhes aqui do texto, especialmente aqui nos versículos 5 e 6. Estando nós mortos, então estávamos no túmulo, né? Mortos e enterrados, mortos em nossos delitos e pecados. Agora, o apóstolo Paulo vai usar três palavras riquíssimas.
São palavras que estão na língua grega, na língua original. Os tradutores aqui, outra vez, se viraram. Não é fácil traduzir. Fizeram bem. Talvez só um pequeno ponto aqui poderia ser melhorado. Vejam, olha essa expressão. Juntamente, nos deu vida juntamente com Cristo. Conte aí quantas palavras tem nessa frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Nos deu vida juntamente com Cristo. Então, na língua grega é uma palavra só. Uma só palavra. E essa palavra, ela condensa de uma forma impressionante esse juntamente com Ele nos fez ficar vivos. Seria isso literalmente o que ele fala. Juntamente com Ele nos fez ficar vivos. Estávamos mortos. E então juntamente com Ele nos fez ficar vivos. E aí, ele continua falando, né? Porque pela graça sois salvos. E aí ele usa uma segunda palavra que é bem parecida. Ele diz assim, e juntamente com Ele nos levantou. Nos levantou. Juntamente com Ele. É uma palavra só também. Na língua grega, aqui ele precisou de 1, 2, 3, 4, 5 palavras. E traduziu como ressuscitou, né? Juntamente com Ele nos ressuscitou. Mas o ressuscitou já está lá na outra palavra. Na verdade, o ressuscitou está nos fez ficar vivos. Isso é ressuscitar. Aqui é levantar. Levantar também, ressuscitar é levantar. Mas é o levantar para o céu, é o subir da terra para o céu. É a ascensão de Jesus. Que nós vimos no capítulo 1. Ele descreveu como sendo o supremo poder. Lembra que eu falei? 6 palavras usadas só para descrever poder. Poder, 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 poder. E ele diz, o que é esse poder? Exercido em Cristo, quando Ele foi ressuscitado dos mortos e elevado até os céus. Erguido até os céus. A palavra é levantar. É por isso que eu falei agora há pouco. A grandeza da glória de Deus revelada não nos abaixa. O que nos abaixa é o pecado. O que nos abaixa é a morte. O que nos leva para baixo é o túmulo, é a morte. É isso que nos abaixa. A glória de Cristo nos eleva, nos levanta. Juntamente com Ele nos levantou. E a ideia é, ele voltou da morte, Ele ressuscitou, e Ele foi subindo aos céus. É essa subida aos céus aí, que o texto está destacando. E o que aconteceu com Jesus depois que Ele subiu aos céus? O que é que diz o Novo Testamento em tantas passagens? Ele se assentou à direita de Deus nos lugares celestiais. Quer dizer o quê? Pegou uma cadeira de balanço e se assentou, agora eu vou ficar aqui de boa, descansando? Não, é trono. É uma cadeira de trono, é uma cadeira de domínio, é para exercer poder, é para exercer autoridade sobre todas as coisas. E aí ele usa mais uma vez essa palavra, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, esses 3 termos utilizados, né, pelo apóstolo Paulo aqui, só por curiosidade eu vou usá-los, vou falá-los, para vocês ouvirem o som deles apenas, tá? Não é para mostrar nenhum tipo de pedância, apenas para vocês ouçam o som. A primeira expressão é sinezopoiesen, quer dizer, junto com Ele nos fez viver. Nos deu vida outra vez. A segunda expressão é sinegeiren. Junto com Ele nos levou lá para cima. Nos elevou para os céus. E a terceira expressão é sinecatizen. Tudo começa com sine, que é junto com. Então, junto com Ele nos fez sentar nos lugares celestiais. São os 3 grandes termos da fé cristã. São as 3 grandezas da vida cristã. A vida cristã, pós-conversão, quando volta da morte, se resume a isso. Junto com Ele vivificados, junto com Ele elevados, junto com Ele assentados lá
nas regiões celestiais. Tudo isso porque a grandeza da glória de Deus não nos esmaga, nos leva além, nos leva para lugares inimagináveis, para conhecer realidades que nós hoje nem sequer temos capacidade de pensar a respeito. Por que é que Deus permite o mal? Mesmo ele sendo tão mal, como de fato ele é. Não há que se diminuir em nada a depravação total. É assim que os reformados têm descrito, né, a realidade do mundo, das pessoas totalmente depravados. Não há que se diminuir em nada isso. Mas ao mesmo tempo nós sabemos, pela Escritura, que se o mundo é o que é, de todas as possibilidades que podiam ter, Deus entendeu essa é a melhor. De todas as possibilidades, de todos os mundos possíveis, Deus entendeu, esse é o melhor mundo possível. Porque essa é a melhor realidade, não tem outras, só tem essa. Hoje é muito comum nos filmes por aí criar outras realidades, né? Segunda dimensão, terceira dimensão, realidade não sei aonde, não. Só existe uma realidade, é essa. É a melhor que Deus fez, é a melhor que podia ser feita, é a melhor de todas. Porque essa realidade é a que, no fim da história, mostrará para todos os salvos, os redimidos, a riqueza, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Cristo no centro de tudo, tudo nele, só nele. Agora, portanto, a título de conclusão, nós devemos pensar sobre se nós estamos em Cristo mesmo. Porque estar em Cristo é experimentar todas essas realidades. Da morte para a vida. Do túmulo para os céus. Para a exaltação à direita. Ainda faltou um terceiro ponto aqui que nós vamos abordar na próxima semana, os versos 8 a 10. As boas obras. É aqui que elas não se tornam mais um bicho de 7 cabeças. É aqui que elas se tornam a mais pura e simples realidade natural de todo crente verdadeiro. Nada de esforço, nada de legalismo. Apenas dar vazão à fonte que jorra. À fonte da vida, a fonte da vida eterna. Se Cristo é realmente nosso Senhor, nosso Salvador, entenda, não há mais morte para nós. Nós estávamos mortos, não estamos mais. Nem nunca estaremos. Nunca. Aquele momento em que um corpo ficar dentro de um caixão ou for para o túmulo, não é morte. Não é mais morte para o seu povo. Porque se o seu povo já está sentado lá à direita de Deus, então a plena garantia de que é para lá que nós vamos. Total garantia. Além disso, esse corpo que vai ficar no túmulo por um tempo, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 10.000 anos, não sei. Não faz nenhuma diferença. Não ficará ali para sempre. Porque ele ressuscitará necessariamente. Porque é desse modo que vai experimentar e ver a suprema riqueza da sua glória, da sua graça em misericórdia para conosco. Mas a posição à destra de Deus, assentado à direita de Deus, como Cristo está, é uma posição de glória, óbvio. Imponente, sim. Mas também implica em responsabilidade. Se Ele está lá, é porque está lá para fazer coisas boas, coisas certas, coisas justas. Nós aqui, ligados com Ele lá, temos que fazer o quê? O mesmo. É a nossa responsabilidade neste mundo. Por isso, na próxima semana veremos o que são as boas obras. Ainda que a gente já possa antecipar isso
nesse aspecto. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê a cada dia mais compreensão das grandezas de Deus. Todas as bênçãos são nossas em Cristo Jesus.